Bom, pessoal, agora a gente vai começar então nosso próximo playlist, né, da disciplina, que é o estudo das bases, né? Então a gente está numa sequência aqui de vídeos agora estudando as funções químicas inorgânicas, né? Ou seja, essas funções nada mais são do que um conjunto de moléculas que têm propriedades químicas muito parecidas, né, semelhantes. E aí então elas são classificadas nesses nomes aqui, né? Então a gente, na sequência de vídeo passado, né, no playlist passado, anterior, a gente estudou aqui os ácidos, certo? E agora então a gente vai começar a estudar as bases, né? Então por isso que eu fiz essa primeira tela aqui para se ficar bem claro assim o que a gente está estudando aqui nessa sequência de vídeo, certo? Bom, então eu montei o meu jeito de explicar essas quatro funções aqui dentro de uma mesma lógica, né? Então vocês vão, quem já estudou os ácidos aí já está acostumado do jeito que eu expliquei, né? E aqui eu vou usar a mesma modelo de ensino. Eu coloquei o assunto principal aqui no canto e aqui são cada itens que eu vou estudar com vocês aqui, né? Uma definição, a classificação das bases, aprender como que se faz a nomenclatura, né? Se dá o nome para as moléculas que são bases, como é que elas reagem, falar um pouco da força delas, né? Aqui também vocês vão ver que existe base forte, base fraca, que nem nos ácidos. E a gente vai ver um pouquinho da aplicação delas também, tá? E aí, só para lembrar vocês, né, quando eu deixo esses quadradinhos pintados aqui, é porque a imagem à direita aqui que aparece na tela, ela se refere a esses quadrados aqui, né? Os que estão sem destaque ali é porque não estão sendo considerados ainda. Então aqui nessa primeira tela aqui, eu já vou dizer para vocês, eu fiz uma definição aqui minha, né? No livro tem as definições de Arrhenius lá, do que é uma base, mas eu fiz uma definição mais genérica aqui. Na verdade aqui é para que vocês lembrem bem o que quer dizer uma base, né? Então eu escrevi assim, ó, as bases elas são moléculas que reagem com água e outras moléculas também, e quando elas reagem, elas também sofrem ionização, que nem os ácidos, ou, olhem só, ou solubilização, gerando os íons. Então vejam que aqui tem é óbvio que as bases são diferentes dos ácidos, se fossem igual elas eram ácidas, né? Isso é uma coisa óbvia. Mas aqui muita coisa é parecida, vejam que aqui é muito parecido, elas também reagem se ionizando, algumas delas. Só que outras, e principalmente a gente vai estudar mais essas outras aqui, outras simplesmente se solubilizam. Então ela não é uma reação de ionização, entenderam? E aí, quando essas bases reagem, elas formam sempre essas duas coisas aqui, ó. Elas formam o cátion da base, que é uma coisa que vai mudar de base para base, né? Só que uma coisa ela sempre forma igual quando elas reagem, que é o ânion hidroxila, que eu vou mostrar para vocês quem que é, certo? Então, aqui tem uma novidade, ó. Lá nos ácidos, todos os ácidos eram formados por moléculas covalentes, todos, tá? Já aqui é diferente. As bases, existem bases formadas por moléculas covalentes, só que existem bases formadas por moléculas iônicas. Quando eu digo molécula covalente é porque são moléculas formadas por ligações covalentes, né? Já estudou as ligações químicas. E aqui são moléculas formadas por ligações químicas iônicas, certo? Então tem dois tipos de base, já começa por aí. Então eu vou fazer que nem eu expliquei nos ácidos, eu criei um desenho aqui, ó, que ele é genérico. Inclusive eu não tô dando exemplo de base nenhuma. Eu fiz como é que eu vou dizer? Um desenho genérico do que seria uma base covalente, certo? O que é uma base covalente? Vai ser uma molécula lá, vai ter tal átomo ligado a outro átomo, não sei o que, bababá. E o que vai ter nessa molécula que vai dizer pra gente que ela é uma base? Porque tu olha para a molécula, mas como é que eu sei que isso aqui é uma base? Se nessa molécula tiver algum elemento, geralmente são os elementos periféricos que a gente chama, não é aquele átomo central, sabe? Por exemplo, na água, que o átomo central é o oxigênio. Só que são elementos periféricos, né? Os mais as extremidades da molécula. Geralmente nessas moléculas aqui a gente tem um dos grupamentos que é o que mais funciona como base, que é o grupamento amino. É um nitrogênio ligado a uns dois hidrogêniozinhos lá, né? É um átomo de nitrogênio aqui, certo? Nas extremidades. Geralmente isso configura que a molécula é uma base, certo?
Então, por que que ela vai ser uma base? Porque o nitrogênio, ele precisa fazer 3 ligações covalentes. E quando ele faz as 3 ligações dele, ele fica sempre com um par de elétrons sobrando. Então, eu tentei, pessoal, resumir genericamente o que que é uma base covalente. Na real, é uma molécula em que um dos átomos das extremidades da molécula, né, os átomos periféricos ali da molécula, ele tem um par de elétrons sobrando na sua camada de valência. É isso que eu quis desenhar aqui, ó, entenderam? E a real é essa mesmo. Isso é um jeito genérico o mais simples de desenhar. É igual desenhar uma pessoa, botar uma bolinha, um tracinho para baixo, 2 tracinhos perninha e 2 tracinhos bracinhos, sabe? É isso. É o jeito mais simplificado de tu bater o olho e entender o que que é. E aqui eu inventei esse desenho aqui. É isso. Essa é a base covalente, certo? Entendendo então que todas as bases covalentes elas são desse jeito, é uma molécula lá em que a gente tem um átomo periférico e esse átomo periférico tem um par de elétron para fazer uma ligação covalente coordenada, a reação vai acontecer desse jeito. Esse par de elétron aqui, ele vai atacar um hidrogênio da água. Eu nem vou voltar aqui no material, mas se vocês tá bem quentinho aí no estudo de vocês, como é que os ácidos reagiam, lembra que os ácidos eram invertidos. O ácido tinha um hidrogênio periférico aqui ligado na molécula. E sempre a molécula de água era um par de elétrons do oxigênio que ia lá e atacava aquele hidrogênio, arrancando o hidrogênio do ácido. Era assim, né? Já aqui vejam que é a mesma lógica, só que ao contrário. É a base que tem um átomo com um par de elétrons sobrando e é ela que ataca o hidrogênio da água. Então é a base que ataca o hidrogênio da água. E o decorrer das coisas é igual como nós já tínhamos estudado. Esses hidrogênios da água também eles estão fazendo uma ligação covalente que não é interessante para eles, porque eles se ligaram com um átomo bem mais eletronegativo que ele. Então a nuvem eletrônica aqui ela é extremamente deslocada para o lado do oxigênio, muito pouco para o lado do hidrogênio. Então o hidrogênio ele se sente prejudicado aqui. Ele pensa assim, pô, fiz uma ligação covalente com o oxigênio, mas os elétrons ficam menos tempo aqui perto de mim. Então, quando chegar um átomo aqui e deixar um par de elétrons mais próximo desse elemento, esse elemento se sente à vontade em abandonar essa ligação covalente aqui e fazer parte dessa molécula aqui, certo? Só que quando ele vai embora, quando essa ligação aqui ela é rompida, ela se desfaz, o elétron que era dele vai ficar com o oxigênio, entenderam? Então, eu estou fazendo exatamente o mesmo discurso que eu já fiz quando eu ensinei como os ácidos reagem. A novidade aqui é que inverteu. É a base que ataca o hidrogênio da água, certo? E aí, então, quando essa reação aqui acontece, o que vai acontecer é que essa molécula aqui, ela era uma base covalente e ela era uma molécula neutra. Ela era uma molécula neutra, não tinha carga nenhuma. Só que quando ela incorporar esse hidrogênio, ele vai vir sem o elétron que ele tinha. Portanto, a base vai incorporar o que a gente chama de um íon H+, é um hidrogênio sem elétron. Então, essa base que antes era uma molécula neutra, carga zero, agora ela é um cátion, entenderam? Essa molécula ela é um cátion. Por isso que eu digo que esse tipo de reação aqui, ó, bases covalentes, são reações de a molécula sofre uma ionização, ou seja, a molécula era neutra, ela reagiu com água e a molécula virou um cátion. E mesmo assim, a água era neutra e ao reagir com a base, a água virou esse ânion aqui, o OH-, porque quando o hidrogênio foi embora, ele deixou o elétron dele, o que sobrou da água é esse ânion aqui, ó, o OH-. E aí é que tá, pessoal. Lembrem que lá no ácido, eu disse para vocês que o que é um ácido? É um reagente químico que produz em meio aquoso ou produz o íon hidrônio, o H3O+, lembram? Que era a água incorporando um H+. Aqui, então, o que é uma base? A base é um reagente químico que produz íons OH-. E esses íons OH-, eles têm nome. É esse nome aqui, ó, a hidroxila. Esse aqui que é o nomezinho do íon, certo? Então, essa hidroxila aqui é ela, que nem a mesma coisa eu já expliquei nos ácidos, é a hidroxila que é o reativo da base. Ou seja, as bases também causam queimaduras na gente, são muito corrosivas, da mesma forma que os ácidos, mas quem causa a queimadura, digamos assim, quem é o que irrita a nossa pele lá, faz queimadura e tudo mais, é esse ânion aqui, ó. Esse aqui que é o reativo da base, entenderam? É esse carinha aqui, que é chamado hidroxila, certo?
Então, se da mesma forma que a gente já estudou nos ácidos, se uma base produzir bastante esse ânion aqui, ela vai ser uma base forte. Lembra dessa regrinha aí? Se ela não produz tanto, aí ela não é forte. Então, essa é a lógica aqui da minha explicação que eu estou dando para vocês de o que são bases covalentes, tá? Então, só para mim fechar esse vídeo, né? Eu vou dizer então, repetindo aqui, resumido, bases covalentes são moléculas formadas por ligações covalentes, essas moléculas são neutras, essas moléculas têm nas extremidades da molécula, geralmente grupos, elemento nitrogênio, e a gente, na real, aqui eu vou dar... Não, deixa eu seguir minha explicação, depois eu falo. Geralmente grupos com nitrogênio, e esses nitrogênios têm pares de elétrons sobrando na camada de valência, né? E aí esse par de elétron é que ataca as moléculas de água, retirando o íon H+, e aí transformando a água em íon OH-. E é claro que eu dei o exemplo ele atacando um hidrogênio da água, mas isso aqui não podia ser outra molécula, né? Que aí já eu vou deixar para explicar essa situação mais adiante, quando a gente estudar os sais, tá? Por enquanto, deixa assim, vamos ficar com a água por enquanto aqui, tá? Um passo de cada vez. O que eu quero dizer para vocês aqui, eu acho que antes de fechar o vídeo, é que a gente, aqui na disciplina, eu não vou trabalhar muito com bases covalentes, eu até escolhi uma só para usar, só uma, que é bem usada no ensino médio. A grande maioria das bases que a gente vai estudar vão ser as próximas, as bases iônicas. Por que eu não vou usar? Porque a gente nem tem tantas bases covalentes, não existe muito poucas bases covalentes inorgânicas, né? A maior parte delas são moléculas orgânicas. Então, é por isso. Então, se tivesse no terceiro ano e dando aula para vocês, eu podia pegar uma infinidade de moléculas aí, de bases covalentes, né? Mas no caso aqui, não. Então, vocês vão ver que a gente vai trabalhar muito mais com as bases iônicas aqui na disciplina, né? Feito, pessoal. Então, fecho essa explicação aqui e agora no próximo vídeo eu vou falar da próximo tipo de base, né? Que são as bases iônicas, certo? Aqui, vamos para o próximo vídeo então.